alunos! Muito bom dia! Estou morrendo de saudade de cada um de vocês. Espero que todos estejam bem. Essa semana estarei gravando as nossas videoaulas e nós teremos uma avaliaçãozinha de português e matemática, tá? Essa avaliação ela vai via simulado, via formulário. Então, eu vou mandar no e-mail, no WhatsApp do grupo, como as outras professoras também estarão mandando no WhatsApp do grupo. E eu quero que vocês se atentem, tá? Dúvidas vocês podem nos perguntar. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje, que o nosso simulado só vai ser lá para quarta e quinta-feira. E agora vamos para a nossa rotina. Beijinhos! A nossa aula de hoje, Guarulhos, 6 de julho de 2020. A leitura do professor, O Lobo da Cauda Amarela, Língua Portuguesa, Tirinhas e Interpretações, do nosso livro didático, da página 186. Matemática, livro didático também, Combinações, da página 109 e 110. E a aula online pelo canal 2.2 da TV aberta e o Centro de Mídias pelo aplicativo. Essa é a capa do livro que nós iremos ler, O Lobo da Cauda Amarela. E ele também foi adaptado com símbolos psicográficos que são para pessoas com deficiências especiais. Vamos fazer a nossa leitura. O Lobo de Cauda Amarela. Numa bela floresta, habitavam muitas famílias de animais. Os esquilos, os macacos, os tigres, os coalas, as serpentes, as formigas, entre outros. Certo dia, uma família de lobo deu à luz um lobinho com uma cauda amarela. À medida que o lobinho ia crescendo, apercebia-se que era diferente dos seus pares, e por isso o lobinho até era apelidado por Gema. E todos os que passavam por ele riam, riam e riam. Com o passar do tempo, o lobinho foi tentando fazer mudanças para se poder igualar aos seus. Começou por tentar pintar a cauda de preto com carvão de madeira queimada que existia num sítio longínquo lá no bosque, mas, mesmo assim, a sua alcateia estranhou e, gozando deles, diziam: agora pintaste a cauda de preto? Já agora, por que não pintas o corpo todo de amarelo? Ha, ha, ha! Diziam os outros animais, gozando do pequeno lobinho. Farto de ser gozado, tentou mais uma vez transformar-se. Então pensou: já que tinha uma cauda amarela, tentaria pintar o corpo também. Visto ser primavera e existir tantas flores cheinhas de pólen, utilizou este para se pintar todo de amarelo. Assim que foi avistado pelos outros animais, foi novamente ao Ourichacota e até diziam: agora estás de amarelo? Para além de Gema, agora pareces um pinto amarelo. Todos riam, gozando do lobinho. Nada resultou. O lobinho com cauda amarela não tinha amigos e sentia-se sozinho. Com tanto de ser gozado, o lobinho sentia-se triste e desconsolado. Então procurou abrigo na mãe lobo. E, por sua vez, abraçou-o, dizendo: tu és especial e um dia todos verão isso. Não fiques triste, porque dias melhores virão. Até que um dia, o lobinho triste, ao passear pela floresta, encontra de repente uma raposa toda alegre a cantarolar. E o lobinho de cauda amarela repara que essa mesma raposa também tinha algo de diferente e as suas patas eram azuis. Olá, dizia a raposa. Por que está tão triste? Por que ninguém gosta de mim? Todos gozam comigo por ter uma cauda amarela, diz o lobinho. Não te preocupes, comigo aconteceu a mesma coisa, mas deixei de fazer caso e demonstrei a todos que posso fazer
tudo igual a eles. Impus-me, pois devem respeitar-me pelo que eu sou. Eu gosto da tua cauda. Queres ser meu amigo? Diz a raposa. Sim, diz o lobinho, muito contente. Daí nasceu uma bonita amizade e o lobinho começou a ganhar autoestima e sentiu-se muito mais forte para enfrentar a alcateia. Todos viram como ele estava feliz a brincar com sua nova amiga, raposa, e de como divertiam-se nas suas brincadeiras. Passando um tempo, todos queriam brincar com eles, visto que todos os animais queriam brincar juntos. O lobinho e a raposa decidiram fazer uma festa das cores, em que todos pintavam de cores diversas. Todos pareciam iguais ao mesmo tempo e ao mesmo tempo diferentes. O lobinho sentiu-se muito feliz, pois finalmente aceitavam tal como ele é e tudo graças à ajuda da raposa. Então, essa historinha existe uma moral, que as diferenças e as riquezas pessoais que existem em cada um de nós são singulares e devem ser respeitadas, pois os verdadeiros amigos aceitam-nos como somos, sem julgar. Aceita como tu és e os outros hão de te aceitar. Então, essa foi a nossa leitura de hoje, o lobinho da cauda amarela. As tirinhas, nessas últimas semanas, as 2 semanas mais ou menos, a gente já está trabalhando bastante com tirinhas, né? E sabemos que as tirinhas, elas trabalham a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Elas contam pequenas histórias que geralmente elas são formadas em quadrinhos. Nós precisamos ver as imagens e o que está escrito para poder entender, tá? Porque as duas, né, elas tratam junto essa linguagem. Eu tenho uma pergunta aqui. Leia a tirinha do personagem Armandinho, um menino muito esperto que sempre tem uma boa resposta para os adultos. Então, eu tenho aqui. Então, quando você crescer, vai cuidar da natureza? Alguém fez uma pergunta para ele, né? Espero que sim. Depende de você. Então, essa foi a resposta que Armandinho deu para a personagem que fez uma pergunta para ele. Tentem não destruir tudo até lá. Então, ele já tinha um pouco de consciência que os adultos, né, que as pessoas, elas destroem a natureza. E aí ele queria ensinar a pessoa que estava explicando para ele, perguntando para ele, e automaticamente ela recebeu uma resposta do nosso Armandinho, né? Do nosso personagem. Através desses quadrinhos, você vai fazer a interpretação das perguntas. Letrinha A. O Armandinho se refere a falar depende de você? Então, por que ele falou depende de você? É somente os adultos, né? Que destroem a natureza? Como é que é? Então, você vai, através do que o Armandinho disse, depende de você, que você vai tentar entender por que ele se referiu a quem essa fala. Na letra B, no terceiro quadradinho, o que o menino se refere com as palavras tudo e lá? Então, ele fala aqui, tentem não destruir tudo. O que ele quer dizer com essa palavra tudo? Até lá. O que ele quer dizer lá? Então, essas duas palavras que você vai identificar e vai escrever aí. O tudo se diz ao que? E o lá, né? Então, eu tenho que entender por que existe essa palavrinha, essas palavrinhas que o menino se referiu. Por que ele se referiu a isso? Na letrinha C. Você já leu HQ com o personagem Marina? Compare essa história com a tirinha de Armandinho. O que há em comum entre os temas das duas histórias? Então, existe alguma coisa em comum entre a história de Marina, da HQ anteriores, e
a história dessa tirinha agora de Armandinho. O que há em comum entre as duas? É o que você vai escrever aí. E quanto à linguagem, o que há em comum entre elas? Qual foi a linguagem da personagem Marina, dos quadrinhos da personagem Marina e a linguagem do personagem aqui do nosso Armandinho? O que há em comum entre elas? Então, é essa que você vai responder nessa questão da página do nosso livro de hoje. Aula de matemática, nós iremos combinar sabores de sorvete. Combinação é um conjunto de elementos que nós temos iguais, mudando as cores e diferentes formas de vesti-los, ok? Vamos dar uma lida nas tirinhas e no enunciado para a gente saber o que eles estão querendo que nós façamos. Érica contou à professora Neide que durante a viagem ela foi com sua família a uma sorveteria. Então vamos analisar as tirinhas. Temos sorvete de chocolate, abacaxi, morango. Em casquinha ou no palito. O irmão de Érica disse o seguinte: quero de morango e na casquinha. A Érica já disse: quero de chocolate no palito. Agora o pai de Érica perguntou: de quantas maneiras diferentes podemos pedir sorvete nessa sorveteria? Então ele jogou um desafio para os dois filhos dele a responderem. A Érica disse que de 5, porque ela automaticamente pensou: tenho 3 e 2 formas, então 3 mais 2 é 5. Foi o que ela deve ter imaginado, né? Agora o pai dela falou o seguinte: você escreve no papel as possíveis maneiras de pedir o sorvete. Então ela colocou no papel chocolate no palito e chocolate na casquinha, abacaxi no palito e abacaxi na casquinha, morango no palito e morango na casquinha. Então ela contou depois. Então ela viu que 3 maneiras, 3 sabores eu posso fazer em 2 tipos. Então ela fez 3 vezes o número 2, que deu o resultado de 6. Então, em 6 maneiras, ela conseguiu ter a quantidade de sorvetes, a quantidade da escolha dos sabores do sorvete. Agora, na pergunta abaixo, está falando assim: e se na sorveteria houvesse 4 sabores diferentes? Como que você faria o pedido do sorvete, sabendo que são em 2 formas de entregá-lo? Então, como é que você vai fazer a conta agora? Se eu tenho 4 sabores de sorvete e em 2 formas para entrega, como que eu faço essa conta? Então, você vai escrever aí da forma que você vai calcular e vai colocar o resultado. Na página 110 do nosso livro, nós temos ali algumas figurinhas, certo? Então, nós temos que medir, nós temos que multiplicar a quantidade de figurinhas que tem ali. Para eu poder calcular, eu vou multiplicar. Então, eu tenho 8 por 4 ou 4 por 8. Por que 8? Porque eu tenho 8 colunas de 4 linhas. Lembra? Quando eu informei na aula passada, nos slides anteriores, perdão, eu tenho a coluna e tenho a linha. Então, vamos supor que eu tenho uma cruz. Então, a haste da coluna chama-se vertical e a haste da linha chama-se horizontal. Então, eu tenho aqui 8 colunas de 4 linhas, ok? Agora, ele está pedindo o seguinte: André observou os ladrilhos sendo colocados em uma calçada. Veja, então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
linhas. E agora eu preciso saber quantas colunas ele colocou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 também. Então, eu tenho aqui 8 linhas por 8 colunas. Agora, ela está perguntando o seguinte: é possível saber quantos ladrilhos serão colocados no total? Então, em todos esses quadradinhos, eu tenho como saber, fazendo o meu cálculo 8 por 8, eu tenho como saber todo ele o resultado de ladrilhos? Faça a conta e coloque o resultado aqui. Na B está dizendo assim: que cálculo você fez para chegar a esse resultado? Então, que tipo de cálculo você fez? Você fez a multiplicação, 8 vezes 8, ou você fez a soma, 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8? Qual desses resultados, dessa forma de conta, você fez para obter o resultado? Certo? E na questão 2 é a mesma coisa, você vai responder quantas colunas eu tenho e quantas linhas eu tenho e fazer a multiplicação e colocar o resultado nesses retângulos A, B, C e D. A nossa aula de hoje terminou. Próxima aula, amanhã, retornaremos com mais um vídeo. Beijinho a todos!